Glória a Deus. A minha voz está estranha porque eu estou passando por um processo de mudança de voz. Então, puberdade retardada, né? Atrasada. Mas eu não quis desistir de pregar pela manhã, porque a semana passada já o Bruno está bem, estava circulando aí. Ele foi privado de estar aqui. Eu falei, eu não vou ser privado de ministrar mesmo com a voz meia estranha, né? E o tema desse dia é amigo, né? Quem tem um amigo aí? Faz assim, eu tenho um amigo. Não estou falando de Jesus, não. Jesus já é nosso amigo, né? Mas nós vivemos no mundo aqui. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios 18. Deixa eu ler um texto antes de eu começar. Provérbios 18. Vocês estão me ouvindo ou não? Está dando para entender aí? Tá? Às vezes eu vou dar uns gritinhos assim, né? Mas está tudo certo, viu, gente? Dezoito, 24. Diz assim a palavra. O homem que tem quantos amigos? Muitos amigos sai o quê, gente? Por que será? Mas há amigo mais chegado do que o irmão. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado por esse dia tão especial, por essa programação que já começou agora pela manhã, por cada vida que está aqui. Eu creio que algo sobrenatural já está acontecendo nessa manhã. Obrigado por esses cânticos que pudemos buscar lá atrás, Senhor, mas que são tão significativos hoje para nós. Obrigado pela equipe que ministrou aqui o louvor, pela disposição, pelos ensaios. Que o Senhor abençoe e recompense a vida de cada um. Ore comigo, igreja, diga assim, Espírito Santo, o Senhor vai falar comigo através da sua palavra. E eu quero ouvir e vivê-la em nome de Jesus. Amém. Amém? Se puder aumentar um pouquinho só o meu retorno aqui. Pouquinha coisa. Queridos, ele está dizendo aqui sobre a questão de amigo. O homem que tem muitos amigos, ele sai perdendo. Mas há amigo mais chegado que irmão. Existem dois tipos de amigo. Existem dois tipos de relacionamento. Eu não posso nem chamar o primeiro, o muitos amigos aqui, de amigos, né? Talvez são colegas. São pessoas que nós nos relacionamos, encontramos, trombamos com ela na vida. Desde que nós nascemos, né? Nós vamos formando relacionamentos. E há uma pesquisa que diz que uma pessoa, durante a sua vida, desde a sua infância, quando ele faz ali uns amiguinhos, ali na adolescência, depois na juventude, depois na fase adulta, na velhice, ali na escola, quando começa na escola, ali na igreja, ou na escola, ou na universidade, nós encontramos muitas pessoas na vida, né? E essa pesquisa diz que nós fazemos em torno de 400, nos relacionamos em torno de 400 pessoas. Ou fazemos, vamos usar a palavra amigos, 400 amigos durante a vida. É em torno disso. 10% disso são pessoas mais próximas de nós, ou seja, em torno de 30, 40 pessoas tornam-se pessoas do nosso relacionamento mais próximo, mais cotidiano, né? Mas apenas 1% disso, ou 1,5%, são pessoas muito chegadas, ou seja, 6, 5 pessoas são pessoas muito mais próximas de nós, onde nós podemos abrir o nosso coração, nos relacionar, colocar a cabeça no ombro, falar das nossas situações, contar um segredo e assim por diante. São pouquíssimas as pessoas. E não é bom viver sem amigos. Diz também essa pesquisa que uma pessoa solitária, ela tem 3 vezes mais possibilidades de morrer prematuramente. Quem quer morrer prematuramente aqui? Ninguém, né? Mas uma pessoa que não tem relacionamento, que não tem amigos, são pessoas que morrem cedo, né? Então,
A Bíblia nos incentiva, e a Bíblia está em toda a Bíblia, a questão da amizade. Deus, desde que Ele criou o homem para que o homem fosse o que dele? Amigo. Amém? Nós vamos ver isso um pouquinho mais para o fim, né? Deus não quer robôs, não quer que o homem seja uma máquina que Ele inventou e que esteja a seu serviço, né? Por isso que Jesus fala, eu não quero mais chamar vocês de servos, porque o servo ele é mandado. Você manda, ele faz, se ele tem vontade ou não, tá, coisa, mas o amigo não. Ele pode até fazer, mas ele abre o coração, ele diz por que não quer fazer. Mas tá bom, eu não quero fazer, mas eu vou fazer pela nossa amizade. Não é assim que a gente faz? A gente acaba fazendo pela amizade. Amém, não? Então, no capítulo 18, ainda no verso 1, ele diz assim, o solitário, ele busca o quê, gente? O seu próprio interesse. Na verdade, diga comigo assim, o solitário é uma pessoa egoísta, né? E insurge-se, ou seja, vai contra a verdadeira sabedoria, ou seja, não é sábio ser solitário. Não é sábio ser uma pessoa que teve decepções na vida e por causa das decepções ele foi se fechando, ou ela, né? Foi se fechando, e hoje é ele ou ela o cachorrinho. É ele ou ela um bichinho de estimação. Porque é melhor ter amizade com um animal do que um ser humano, já ouvi isso, né? Pessoas falando isso. O animal é mais fiel do que o homem. São pessoas que perderam a perspectiva do valor do ser humano, né? Então, o Espírito Santo ungindo esses homens, estão falando que a amizade é necessária. É preciso ter amigos. É preciso fazer amizades. Eu cheguei a um tempo na minha vida, isso é que eu estou falando de mim, que eu falei assim, ó, a quantidade de amizade está bom, não preciso fazer mais amizade, chega. Eu falei isso. Eu achei que já estava meio injuriado com alguns amigos, né? E eu falei assim, chega de amizade, né? Mas Deus falou assim, não, quanto mais pessoas você puder se relacionar bem, mas há pessoas que são colegas, né? Por isso que sai perdendo, porque ele deposita toda uma confiança que ele deveria ter em pessoas mais próximas, em muitas pessoas, e as pessoas vão o quê? Falhar com você. Porque há pessoas que não são amigas, há pessoas que fazem parte do nosso relacionamento. Amém, não? A amizade é muito mais do que isso, e nós vamos ver aqui agora. Não fomos feitos para viver sozinhos. Por isso que lá em Gênesis 2:18, Deus olha para Adão, ele havia feito Adão, e Adão foi procurar uma auxiliadora, alguém que ele pudesse se relacionar no meio dos animais, e não achou, né? Aí Deus olhou e falou assim, não é bom que o homem seja só. Mas ele fala uma palavra muito interessante, ele fala que não é bom. Se Deus está dizendo na origem do homem que não é bom que o homem esteja só, é porque não é bom. Então eu falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea, na qual ele possa repartir o seu coração, ele possa dividir as suas preocupações, que ele possa esperar uma palavra de apoio, mas também uma palavra de exortação. Porque amigo que é amigo puxa a orelha, sim ou não, gente? Amigo que não puxa a orelha não é amigo, é inimigo, né? Amigo que é amigo da balada, só é amigo na hora que está na balada, não é amigo. Amigo que é amigo só para fazer as coisas erradas, ou ir para chamar para imoralidade. O meu amigo chamou para ir lá para o Itatinga. Isso não é amigo, isso é inimigo, né? Isso não é amigo. O amigo quer bem, quer fazer bem para o amigo. Amém, não? Quer levar o amigo a ser melhor do que ele é. Amém? Por isso que Deus disse, não é bom, né? E ele acabou construindo a mulher de uma forma maravilhosa. Hoje eu recebi no WhatsApp alguma coisa sobre a mulher, né? E falando de como que Deus olhou e fez a mulher. É uma verdade, né? Porque, na verdade, Deus faz o homem, mas Deus tira a mulher do homem, e a partir do homem nasce a mulher, e Deus coloca ali alguém que vai ser complemento do homem, daquilo que ele não é. Ele pode ser através da sua esposa e a esposa através do seu esposo. Amém? Agora, nós temos alguns inimigos. E hoje, o maior inimigo para a amizade é essa era que nós estamos vivendo, que é a era digital, né? Porque se você for olhar no seu Face, quantos amigos você tem no seu Face?
Quantas pessoas estão aí no seu Face? Eu não tenho Face, eu não sei se dá para contar, né? Quantas pessoas estão lá. Mas eu sei no WhatsApp. No meu WhatsApp, eu tenho em torno de 300 números de telefone. Possivelmente 300 WhatsApp, possivelmente, né? Perto disso. Mas quantas pessoas eu posso chamar de amigos? A questão é que a era digital, ela trocou alguma coisa, né? Ela está trocando a comunicação pelo relacionamento. E amigo é aquele que se relaciona, não só se comunica. Entendeu, Leandro? Porque eu posso estar me comunicando digitalmente com alguém, mas eu não estou me relacionando com ela. Não há como ter um relacionamento completo à distância, irmãos. É impossível, né? Eu tenho que estar perto. Agora eu posso ter um amigo hoje e esse amigo mudar para um outro país, ele continua sendo meu amigo, porque um dia eu tive um relacionamento muito próximo com ele, um dia atrás. Gerou uma afinidade. Amigo é aquele que tem afinidade. Eu estava num casamento ontem e tinha muitas pessoas no casamento, né? Muito lindo o casamento. Mas estava eu e a Jardine, mas com quantos que eu tinha que eram meus amigos daquele casamento? Muito pouco. Porque a afinidade era com muito pouco. Até que alguém ali pegou, nos adotou, né? A irmã do pastor Djalma, muito relacionada, e ali nós conseguimos nos relacionar e saímos lá dizendo assim, mas que mulher agradável aquela, eu e a Jardine falando. Uma pessoa que pegou a gente que estava deslocado numa festa e nos abraçou, sentamos na mesa deles e parecia que nós conhecíamos há muitos anos. Amigo é assim. É a pessoa que você conhece agora e fala, caramba, parece que eu te conheço há 10 anos. Porque é algo que não se cria, ele acontece. Amém, não? A amizade, diga assim, a amizade acontece. Nunca na vida nós tivemos tantos contatos com tantas pessoas e nos sentimos tão sozinhos. Nunca na história da humanidade. Nós tivemos tanto contato com tantas pessoas, mas a hora que parece que você precisa de alguém, não tem ninguém. Não é verdade? Mas eu olho no celular, tem um monte de gente. Eu olho o meu e-mail, está cheio de relacionamentos. Mas cadê essas pessoas? Nós curtimos as fotos, né? Quem aqui curte quando faz assim, né? Mas às vezes aqui não significa nada, irmãos. Curte o periquito do amigo, curte as férias, curte o que mais? A bicicleta que comprou, curte o que mais? O carro novo. Curtir, mas não tem nada a ver com aquilo, irmãos. Isso não é amizade. Isso é apenas um relacionamento à distância, chamado relacionamento, diga comigo, digital. Agora pega aí no teu irmão. Pega aí. Está quente, não? Se tiver frio, porque você tem que... Está errado. Tem que orar para ressuscitar. Agora, pega na mão aí. Você consegue fazer isso pelo celular, não? Agora vira do lado, se estiver pertinho, dá um abracinho assim, ó. Consegue fazer? Irmão, não consegue sentir esse calor. Quantas coisas nós já curtimos, mas é impessoal, não é pessoal, amém? As duas se abraçando, olha lá. Não se larga. É a Maria e a Joana é Maria, né? Pessoas, olha só o que eu escrevi aqui, pessoas que têm tudo de material, não tem falta de absolutamente nada. Ela tem uma boa casa, um bom carro, ela tem uma opção de coisa, tem roupas boas, ela pode viajar a hora que ela quiser, mas elas estão sós. Não tem com quem viajar. Na verdade, para que ela consiga alguém para viajar, só pagando para aquela pessoa. Porque ela vai, porque se a pessoa for pagar para ir, não vai com ela. Está entendendo o que eu estou dizendo? Não? Há pessoas que têm tudo, mas não têm amigos, não tem ser humano, não tem gente do lado, né?
e elas entram no quarto à noite e falam, estou me sentindo só, com tudo que tem. Significa o quê? Que a questão material, ela não preenche o ser humano. Ninguém é amigo de uma cama de boa qualidade, de um carro importado. Ninguém é amigo, porque não tem resposta. Amém, não? Então, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão tentando substituir aquilo que é humano, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus é para nós, com aquilo que foi criado, que nós criamos como homens, que a humanidade tem criado. E nós temos gerado pessoas vazias, gerado pessoas tristes, gerado pessoas decepcionadas, gerado pessoas isoladas, doentes, depressivos, né? Porque são pessoas que não têm com quem contar, porque não têm amigos. Amém? Não? Agora, quem são os verdadeiros amigos? Em primeiro lugar, amigos são aqueles que estão separados, mas eles se sentem juntos. Nós estamos longe, mas a nossa amizade é inquestionável, é inquebrável. O bispo Zezinho, ele fica mais longe de mim do que junto, mas nós temos uma amizade. Uma amizade que se eu chegar 3 horas da manhã, ligar para ele, ele sai da casa dele. Eu tenho certeza absoluta que ele sai da casa dele e vai lá na minha casa me socorrer. Mas ele está longe, ele está em São Paulo, com toda a dificuldade da cidade. Amigo, ele não espera nada em troca. O amigo está com você, não é porque você tem para oferecer. Porque eu sou amigo do Diego, porque ele vai me levar lá, onde você casou mesmo, aquele lugar chique lá? No Montana Grill. Fui saber o preço lá, falei, meu Deus, o Dieguinho está cheio da grana. Mas eu sou amigo do Diego porque ele gosta de comer boas comidas, e ele vai pagar para mim. Mas eu não espero nada em troca. Não é aquela pessoa que fala assim, você não me liga, então eu não te ligo também. Amigo não fala isso para amigo, ele liga. Se ele não liga, ele liga. Está nem aí. Amém, não? Amigos são os que você conhece, não são os que você conhece há mais tempo. Mas amigos são aqueles que nunca foram embora. Sempre está com você. Eu estou poético hoje, tá vendo que beleza? Às vezes fala assim, que a pessoa é amigo, conheço ele há 30 anos. Às vezes não é amigo coisa nenhuma. Eu achei uma vez que eu tinha um amigo. Quem achou aqui que às vezes tinha um amigo? Eu achei que era meu amigo. Eu era amigo dele, mas ele não era meu amigo. Porque um dia, na hora mais angustiante da minha vida, que eu estava um pavor, eu ia fazer algo que eu nunca tinha feito, eu falei assim, cara, eu preciso que você fique do meu lado. Ele falou, não posso. Então não é meu amigo. Porque eu nunca peço nada. O dia que eu pedi, sem justificativa, irmãos. Não é porque ele estava no hospital, não é porque ele ia viajar, não é por causa disso, não. Simplesmente não, e pronto, e fim. Finalizou a situação. Eu entendi, falei assim, não, esse aqui é o meu colega, mas ele não é meu. Eu respeito, abraço ele, sorrio para ele, não fiquei aborrecido, fiquei sim, certo, fiquei por um tempo. Depois passou, né? Senão eu ia mentir aqui, né? Mas depois abraçamos, tal. Eu falei para ele da minha decepção, né? É bom você falar. Mas ele não ligou e não quis continuar. Amém. Deus fecha uma porta, abre outra. Daqui a pouco nascem novos amigos. Amém, não? Amigo é aquele que você pode confidenciar um segredo e não perder a noite de sono, desesperado pensando que ele vai publicar isso na internet. Amém? A amizade, ela não se obriga, ela acontece. Amém? Bonito, né, irmã? Eu estou falando que eu estou ficando melhor, né? Agora eu quero falar sobre 4 coisas. Abra aí sua Bíblia, Provérbios 27, aumenta aí para frente um pouquinho, Provérbios 27. Vamos lá. Vamos ver o que a Bíblia fala. 27, 17, diz assim. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem a quem? Ao seu amigo. Amigo, queridos, olha aqui. Amigo é aquele que afia um ao outro. Amigo briga um com o outro. Sabia disso, não?
Amigo sai faísca um com o outro, porque quando você pega um ferro para afiar o ferro, sai faísca, sim ou não? Você pega e tchum, sai faísca. Amigo é aquele que você vai brigar com ele ou com ela. Não tem como. Né? Você vai discordar, você vai pular, você vai falar, não, não é assim, eu penso assim, mas terminou a conversa, o que eles fazem? Eles dão um abraço e vão tomar um Guaraná na Antártica. Pronto. Resolveu o problema. Porque não há possibilidade daquela amizade encerrar pelas diferenças de opinião. Porque a amizade é maior do que o problema, do que as diferenças. Eu não sou amigo dele ou dela porque ela pensa igual a mim. Eu sou amigo porque algo aconteceu entre nós. Amém? Não. Quando o pastor Renato pregou aqui no domingo, eu senti isso. Por isso que eu falei, quem estava aqui. Eu falei, tem algo aí. Tem algo aí. E esse algo é amizade. Que isso pode continuar ou pode parar por aqui mesmo. Porque a amizade não se força. Eu não chego aqui para o pastor Marcos e falo assim, pastor Marcos, vem cá, vamos sentar, fazer a reunião. A reunião da amizade. Né? Aí eu chamo ele aqui no gabinete e falo para ele assim, senta aqui, sentou. Pois não, pastor, eu quero ser teu amigo, e você? Ele vai falar, o que é isso? É assim que se faz amigo, não? Porque é o seguinte, eu sou pastor... E eu sou pastor aqui, coordenador da igreja, você tem que ser meu amigo. Ele fala, cara, não vai dar não. Não tem nem nada de afinidade com você. Eu posso ser teu colega ministerial, eu posso estar junto com você, eu posso te honrar, mas ser teu amigo não vai dar não. Porque não tem afinidade. Vocês estão entendendo? Está entendendo, Oswaldo? Não dá liga. É isso. Agora, não é porque é pior ou melhor. Não aconteceu. Amém, queridos? A questão é que a gente acha que é amigo são as pessoas que nos apoiam naquilo que eu vou fazer errado. Ou fumar uma maconha, vai lá, cara. Isso não é amigo, isso é uma desgraça. Ou vou lá pegar uma menina, vamos lá, cara, vou junto. Isso não é amigo. Né? Eu vou fazer essa falcatrua aqui na escola, tal, não sei o que, você me ajuda. Aí o amigo vai lá e ajuda a fazer a falcatrua. Faz a prova para ele, faz o trabalho para ele e acha que é amigo. Ó, meu amigo que fez, é meu amigo. Isso é amizade. O amigo fala assim, cara, não vou fazer não. Ô, meu, você não é meu amigo, é? Ô, faz esse TCC para mim. Você já fez, cara? Não, você que tem que fazer, velho. Eu sou teu amigo, então eu quero que você cresça. Está entendendo? E vai sair faísca, irmãos. Se você der uma olhada no versículo 10 aí, do Provérbios 27, ele diz assim, não abandones o teu, o quê? Amigo. Se é amigo, eu não abandono o amigo. Amigo que é amigo não abandona o outro amigo. Numa furada, numa roubada, numa situação difícil. Está entendendo? Nós estamos juntos na situação. Amigo não é aquele que paga a tua conta, não. É aquele que vai junto com você te ajudar a trabalhar para você pagar a tua conta. Porque acha que amigo tem que pagar a conta do outro. Lógico, uma vez ou outra, numa situação, isso pode acontecer. Mas eu vou provar que eu sou teu amigo. É que nem um rapaz está namorando a moça e fala assim, prova que você me ama e não para o motel. Ela tem que falar, não, então isso não é amor, cara, sai fora. Ó, vai pegar a tampinha no chão, né? Joga a tampinha e dá um chute, né? Manda andar, né? Porque não vai funcionar. Isso não é amizade. A gente tem que, nós latinos, nós temos uma dificuldade, irmãos, de lidar com o não, com a recusa, com a disciplina. Nós nascemos com isso, com essa coisa de que amigo é aquele que faz tudo que eu peço, até o que é errado. Isso tem que desmistificar a nossa mente. Amigo é que ele fala, não vou fazer, cara, mas também não te largo. Nós estamos juntos. Eu estou lá morrendo afogado, o amigo vai pular para me ajudar. Com certeza. Mas ele não vai fazer coisas que não deveria fazer. Amém, queridos? Amém? Sim ou não? Provérbios 17 aqui, volta um pouquinho aí, ó, Provérbios 17, ele diz assim, em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o quê? Irmãos, olha aqui para mim. Sabe quando acontece uma situação difícil e você recorre a um amigo? Aquela situação complicada, se tem uma amizade, ela vai ajudar ainda mais para aproximar aquelas pessoas.
Não para um problema que separou duas pessoas, é porque nunca foram amigos de verdade, verdadeiros. Não está dentro daqueles 4, 5 ou 6 dos 400, né? Não está. Porque quando eu tenho uma verdadeira e genuína amizade com alguém, eu vou entender que aquela crise, que aquela situação, ela está sendo necessária para ainda nos aproximar mais e sairmos apenas da amizade e agora termos um coração de irmãos. Amém, não? Então, que o Senhor nos ajude nisso, né? Quando Jó estava passando as suas agruras, estava num sofrimento terrível, apareceram 3 o quê? Amigos da onça. Até no início eles foram muito bem, gente. Ficaram 3 dias sem falar nada. Enquanto eles não falaram nada, foi uma bênção para Jó. Verdade. Porque o amigo é aquele que você se aproxima dele, você fica em silêncio e fica bem. Se ficar incomodado, porque não é amigo. E eles ficaram incomodados. E eles começaram a falar, acusando Jó. E Jó começou a se defender, né? Numa situação lamentável, financeiramente quebrado, sem os filhos e doente, e ele lá lutando com aqueles 3 amigos dele. E os caras só acusando, até que Deus aparece, ela dá um puxão de orelha geral, inclusive em Jó, né? Dá uma ajeitada na coisa e fala assim: tá bom, você está argumentando aí? Onde estava você quando eu fundei a terra? Onde estava você quando eu fundei as águas? Onde estava você? Onde estava você? Quem é você? Deus estava falando: quem é você? Para ficar tentando justificar ou discutir alguma coisa. Você não sabe nada. Aí Jó se humilha. E Deus fala para Jó: Jó, ora pelos 3 lá, porque eu vou acabar com a raça dos caras, né? Aí Jó vai lá, eu disse o quê? Antes de ser curado, antes de Deus dar prosperidade para ele novamente, antes de Deus restituir os seus filhos, antes, na miséria pura, ele vai lá e ora pelos seus amigos. E Deus recolhe a mão e abençoa aqueles homens ainda. Vocês estão entendendo ou não? Segundo lugar, amigo, primeiro, o amigo me ajuda a ser melhor. Diga assim: o amigo me ajuda a ser melhor. Segundo lugar, o amigo se arrisca pelo amigo. Vai lá em 1 Samuel. Volta aí um pouquinho. 1 Samuel, capítulo 20. Primeira Samuel 20, versículo 9. Quem está comigo, diga amém. 20, versículo 9. Então disse Jonatas, grava bem, Jonatas: longe de ti tal coisa, porém se de alguma sorte soubesse que já este mal estava de fato determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não te declararia eu? Então, queridos, nesse momento aqui, Saul, rei de Israel, pai de Jonatas, que está falando aqui, Davi e Jonatas estão tendo uma conversa. Eles tinham uma amizade profunda, estabeleceram uma aliança no seu relacionamento. E Saul decide matar Davi, porque percebe que havia uma unção real sobre Davi. Quem era o herdeiro depois de Saul era o próprio Jonatas. Mas Jonatas, que era o príncipe, vamos dizer assim, era o amigo de Davi. E ele sabe separar muito bem aqui. Irmãos, esse momento é um momento muito importante. Ele arrisca a sua vida por causa de um amigo. Porque ele percebe que seu pai estava equivocado. Ele percebe que não era legal o que estava acontecendo. Ele percebe que era injusto o que o pai estava fazendo para matar Davi. Porque ele queria destruir Davi para que Davi não ameaçasse o trono dele e o trono do filho dele. Mas o entendimento da amizade veio tão forte entre esses dois que o próprio Jonatas fala assim: Davi, eu sei que Deus te escolheu como rei, e você vai reinar, e eu vou ser o segundo junto com você. Quando é amizade, irmãos, não há quem é melhor, quem é pior, quem é maior, quem vem depois. Nós não estamos preocupados com isso. Se o outro é mais
ele é mais próspero ou não. A amizade, ela não está calcada na classe social, ela não está calcada na cor, na raça, ela está calcada num relacionamento, no coração da pessoa. Desde quando Jonatas olhou para Davi e Davi olhou para Jonatas, a alma deles se ligaram. Infelizmente, o movimento gay usa isso para apoiar, não tem nada a ver com isso, a palavra no original não tem nada a ver com um relacionamento de amor sexual, é a amizade pura entre dois homens, que venceram situações terríveis, e Jonatas arrisca a sua vida para salvar a vida do amigo. Quem é amigo arrisca a vida pelo amigo. Por isso que Jesus fala, ninguém tem maior amor do que este de dar a sua vida para quem? Para o seu amigo. Está escrito amigo. Lá em João fala isso, João 15. Então, quando eu tenho amizade, eu não fico me protegendo. Eu arrisco. Amém, não? Às vezes, você é penalizado por ser amigo de alguém. Mas é melhor assim. Às vezes seja penalizado. Esteja junto com ele ou com ela. O amigo é aquele que, se o outro for preso, ele vai visitar. E enquanto não sair, ele não para de visitar, irmãos. É aquele que está doente, ele vai lá, fala, cara, estamos juntos, né? Não fazer como alguns aí, ó, meu amigo morreu desse negócio aí, né? Amigo é aquele que está no momento da festa, juntos, né? João Batista era amigo de quem? Do noivo. Ele fala, eu sou amigo do noivo. Eu estou aqui para preparar o caminho para o noivo chegar, do qual não sou digno de desatar as sandálias. Não sou digno. Sabia quem ele era. Eu sou amigo do noivo. Agora, irmãos, quantos relacionamentos João Batista teve com Jesus? Raríssimos. Mas eles eram amigos. No entanto, o que Jesus fala de João Batista, ele não fala de ninguém. O que João Batista fala de Jesus, ninguém fala. Porque sabia o que cada um era. Amém, não? Amém? Terceiro lugar. Abre Romanos. E último. Romanos capítulo 12. Vai lá no Novo Testamento, por gentileza. Se arrisca pelo amigo. Primeiro, o amigo me ajuda a ser melhor. Segundo, o amigo se arrisca pelo amigo. Terceiro, o amigo tem o mesmo sentimento do amigo. Romanos 12, versículo 15. Romanos 12, 15. Quem achou, diga amém. 12, 15. Diz assim a palavra. Alegrai-vos com quem? Com os que se alegram, e chorai com os que choram. Ele fala, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Irmãos, o amigo, ele tem o mesmo sentimento. Quando o cara está alegre, eu posso estar até triste, eu fico triste com ele, fico alegre com ele. Eu saio do meu estado para entrar junto na alegria dele. Amém, não? Eu posso estar até meio triste hoje, mas o meu amigo veio e fala assim, cara, consegui ser promovido. Eu falo, glória a Deus. E eu esqueço da minha tristeza e me alegro com ele. Amém, não? E depois que a gente se alegra, fala, cara, eu estou triste por causa disso. Ele fala, tá bom, estou junto com você também. Eu abandono a alegria da minha promoção para estar junto com ele naquele momento de tristeza. Isso não é forçado, irmãos. Isso é natural, é espontâneo, acontece. Diga comigo assim, acontece. Amém, não? Esse é amigo. Os amigos são aqueles chatos prediletos. Conhece o chato predileto, não? A gente vai ouvir um filminho à noite aqui, que ele vai falar do Mário Quintana. Fala que o amigo é o chato predileto. É o cara mais chato da turma, mas eu sou amigo dele. Eu não deixo ele sozinho. É o cara que ninguém quer amizade com o cara, mas ele virou meu amigo. Está entendendo, irmãos? É o meu chato. Tem alguém que tem um chato predileto aí? Não. Tem, né? O cara é chato de babar, mas o cara é meu amigo, o cara é cri-cri pra caramba, ninguém gosta dele, mas eu amo esse cara pra caramba, não sei por que eu chamo ele para em casa, ele dá uns fora lascado, mas não tem problema. Aí a esposa fala, bem, não sei por que você traz esse cara em casa, porque é meu amigo.
Daqui a pouco ela começa a gostar do cara também, e assim vai. Para ter um amigo, nós precisamos investir tempo. Amém? Sabe por quê, irmãos? Se eu não invisto tempo numa amizade, uma hora eu vou precisar de alguém e não vou ter ninguém. É investir um tempo para sair, é investir um tempo para tomar um café juntos, é abrir mão de alguma coisa para estar junto com aquela pessoa ali. Nós só temos que tomar cuidado com uma coisa chamada amizade, entre aspas, né? Porque isso não é amizade, mas uma amizade doentia. É quando o amigo depende do outro amigo. Aí não, irmãos. Nós dependemos de quem? Do Senhor. Aí não. Ele é importante na minha vida, mas eu não dependo dele. E eu já sofri muito com isso, irmãos. Porque eu coloquei alguns amigos meus no lugar de Deus. Você sabe o que Deus fez com esses amigos? Tirou fora. E eu entendi que Deus é que tirou fora. E esse cara que eu estou falando aí, por que eu fiquei bem com ele depois? Porque quando ele não foi lá comigo, eu tive que enfrentar a parada sozinho, o negócio sozinho. Deus falou assim, eu é que fiz isso. Eu é quem fiz. Porque você precisa aprender a depender de mim. Maldito o homem que confia no homem faz dele o seu braço. Irmãos, eu tenho que confiar nas pessoas, mas eu não posso fazer delas o meu, porque o meu braço é quem? É o Senhor, Criador dos céus e da terra. Esse equilíbrio nós precisamos aprender. Nós temos que aprender a cultivar relacionamentos, colocá-los no seu devido lugar, depender de Deus. Ele é a minha rocha, Ele é o meu amparo, mas eu sei que eu posso contar com uma pessoa no momento da dificuldade. Amém? Encerrando. Amigos, é diferente de colegas. Eu quero te incentivar nessa manhã a fazer amigos. Abra lá em João 15, que eu vou encerrar aqui. Ele diz assim, João capítulo 15, 13. Quem achou? Eu queria que todos abrissem agora, todos, toda a igreja. Ninguém tem maior amor do que este. Qual é o maior amor? De dar a alguém o quê? Em favor de quem? Por isso que Jesus nos chama de amigos, porque Ele deu a sua vida por nós. E a expressão de maior amor é eu trocar a minha vida pela vida de um amigo. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. A condição da amizade de Jesus é fazer o que Ele manda. Porque eu sei que quando Ele manda para o meu bem. E se eu entendo que é para o meu bem, então o meu amigo que é o meu bem. 15. Já não vos chamo servos, dulos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Amém? Há um homem na Bíblia, esse homem por 3 vezes, é o único homem na Bíblia que por 3 vezes ele é chamado de amigo de Deus. Em 2 Crônicas 20, versículo 7, Isaías 41, 8, e Tiago 2, 23, eu não precisa abrir não. Diz assim, se cumpriu a escritura a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Esse é o único homem na Bíblia, por 3 vezes, diz que ele era amigo de Deus. Agora, irmãos, eu quero agora terminar com isso. Jesus fala assim, eu não quero que vocês sejam meus servos, eu quero que vocês sejam os meus amigos, que vocês me obedeçam pela amizade que eu tenho com vocês. Eu não quero que vocês me obedeçam por medo, por coação, eu quero que vocês me obedeçam pela amizade que você tem comigo. Agora, por que Abraão por 3 vezes, em 3 momentos na Bíblia, é chamado amigo de Deus? É reforçado isso em 3 vezes, né? Davi também foi chamado, o homem segundo o coração de Deus. Mas Abraão é o amigo de Deus, porque Abraão foi um homem que, quando ouviu a palavra mais dura da vida dele, para matar o seu próprio filho, ele falou assim, bom, ele é meu amigo, se ele está mandando eu fazer isso, é porque é melhor para mim. Ele entendeu isso. E Jesus quer ser o teu amigo.
Mas ele fala, para você ser meu amigo, você tem que obedecer a minha palavra. Porque obedeceu, Abraão creu e obedeceu. Ele se tornou, na Bíblia, um dos ícones, né? Dos homens mais citados na Bíblia como amigo de Deus. Então, eu queria te convidar nessa manhã a isso. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Você que tem tido um relacionamento distante de Deus, não está tão próximo como amigo, você que não tem Deus como seu amigo, você que tem poucos amigos, é hora de você abrir o seu coração. Feche seus olhos agora. É hora de você abrir o seu coração e aumentar os seus relacionamentos, mas você ter amigos, pessoas. Mas muito mais do que isso, Deus poder te chamar de meu amigo. Deus quer te chamar disso. Não está aqui um servo, uma serva. Está aqui o meu amigo e a minha amiga. Pense nisso agora. Fale com Deus, em nome de Jesus. Amizade fala de estar juntos. Amizade fala de não abandonar. Amizade fala de ter o mesmo sentimento, Amizade fala de se arriscar. Por isso que muitos missionários arriscam a sua vida para falar do amor de Deus em países fechados, porque são amigos de Deus. E o amigo, ele arrisca a vida pelo amigo. O amigo me ajuda a ser melhor. O amigo, quando eu falo algo que está errado, que não está bom, quando eu quero fazer alguma coisa que não edifica, que vai distanciar do Senhor, ele vai falar, não, nisso aí eu não estou com você não, cara. Sou teu amigo, mas isso aí eu não vou não. Não vou. Nesse lugar eu não vou. Você quer ir, você vai sozinho. Escuta bem, eu estou te falando como teu amigo. Não é legal isso que você está fazendo. Amigo é isso, puxa a orelha. Se recusa a estar junto no momento em que aquilo não faz bem. No nome de Jesus, Espírito Santo, vem nesse lugar. O Senhor diz a nós, eu quero ser teu amigo. Não quero, eu sou teu Senhor, eu sou teu Pai, eu sou o teu Criador, eu sou tudo que alguém possa imaginar, mas o meu desejo mesmo é que você me tenha como teu amigo, como aquele que você pode inclinar o coração, a cabeça e ouvir aqui as batidas do meu coração. Ó Deus, faz isso nessa manhã, em nome de Jesus. Eu quero te convidar nessa manhã. Eu vou descer aqui. Eu quero convidar aqueles que sentem que estão distantes de Deus. Você, por algum momento, tempo na sua vida, você era tão íntimo de Deus, tão íntimo, que Jesus nessa manhã diz, eu estou com saudade da sua amizade. Eu sinto falta de você, diz o Senhor Jesus. A alegria do Senhor Jesus é que você seja amigo dele. Que você não dê o dízimo de medo de não ir bem as coisas. Não é isso que ele quer. Que você venha à igreja por amizade, por amor a ele, mas não porque se eu não for, não vai bem a minha semana. Não, Jesus não age assim. Então você que sente que está um pouco distante de Deus, eu queria que você saísse do seu lugar, viesse aqui do meu lado direito, do seu lado esquerdo. Eu quero orar com você aqui à frente e você vai fazer como uma reconciliação de amizade com ele. Você vai estreitar novamente o relacionamento. Quem sabe antigamente você orava mais, você lia mais a Bíblia, você gostava mais de vir à igreja, mas agora vem meio empurrado, meio na dificuldade. Mas Deus te trouxe aqui nessa manhã. Então, eu quero te convidar. Tenha coragem de sair do seu lugar e vir aqui e dizer, Jesus, meu amigo, eu quero abraçar o Senhor nessa manhã e eu quero te convidar novamente para andarmos juntos. Isso, pode chegar aqui mais.
do meu lado direito aqui. Isso. Eu quero sentir essa amizade. De que o Senhor já fez isso, o Senhor já morreu por mim, provou a sua amizade. De que o Senhor está sempre ao meu lado. Mesmo quando eu erro, o Senhor não me abandona. O Senhor me repreende, mas o Senhor está ao meu lado. Agora não perca esse momento, queridos. Pode vir aqui, por gentileza. Isso. Obrigado. Não perca esse momento. Aleluia. Talvez você esteja perguntando, mas por que eu preciso sair daí e vir aqui? São esses questionamentos que nos distanciam de Deus. Porque vindo aqui você vai estar dando um passo onde você vai lembrar sempre de que um dia, num domingo pela manhã, você saiu do seu lugar, você foi à frente dizendo: Jesus, eu estou aqui dizendo que quero ser teu amigo. Estou disposto a cumprir os seus mandamentos, fazer a sua vontade. Aleluia. Mas eu quero convidar em segundo lugar aquelas pessoas que ainda não confessaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aquelas pessoas que só ouviram falar de Jesus, mas nunca oraram, como diz a Bíblia, confessaram o Senhor como único Deus e Senhor, e quero fazer isso nessa manhã. Eu quero. Querido, para você se tornar um filho, uma filha de Deus, é necessário que você o confesse como Senhor e Salvador. E você nunca orou dessa forma, confessando Jesus como Senhor e Salvador. Então eu quero te convidar também para sair do seu lugar, em nome de Jesus. Aquelas pessoas que querem se tornar filhos de Deus nessa manhã, quero que você pegue na mão da pessoa que está ao seu lado. Nós vamos orar, pedir que Deus nos abençoe. Feche seus olhos agora. Obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado pelas pessoas, ó Deus, que desejam tanto ser amigos e amigas do Senhor. E obrigado por aqueles que se tornaram amigos e amigas do Senhor hoje, que entregaram a sua vida nas tuas mãos. Obrigado, Jesus, por essas vidas. O Senhor as abençoe. E declaramos, Pai, esse dia um dia de bênção na sua vida. E que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja contigo. E que a face de Cristo seja vista em ti. E que você cultive essa amizade com Cristo. Que naquele lugar, na viração do dia, Ele possa sempre te encontrar, como encontrava Adão, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado e diga assim: somos amigos de Cristo. Aleluia.